Em 1993, movida pelo exemplo da minha mãe, que aprendi desde pequena que fazer o bem é um dever e que nós somos os maiores beneficiados, eu falo que o bem se ensina e eu aprendi a fazer o bem com a minha mãe Guiomar de Oliveira Albanese. Convivi desde pequena com as pessoas em situações desprovidas, em situações menos felizes que todos nós. Pessoas que viviam em favelas já com uma pobreza muito grande. Então eu cresci sempre com a solidariedade presente, porque isso fazia parte da nossa vida. Desde pequena, quando você recebia um presente, você tinha que dar alguma coisa sua. Mas isso desde pequena, desde quando eu tinha 5 anos, 6 anos. Então, o conviver com a solidariedade, com fazer o bem, isso já era uma prática da nossa família. E em 1993, eu reuni 20 amigos, porque as mães das crianças das creches que eram da minha mãe, que viviam em favela, falavam: Alcione, as pessoas no sertão, elas estão morrendo. Todos os meses eu recebo notícias que alguém da minha família está morrendo, crianças sem água, sem comida. Então, em 1993, encorajada pela solidariedade que já fazia parte da nossa vida, eu reuni 20 amigos e nós fomos rumo ao sertão. Nós não tínhamos conhecimento nenhum onde era este sertão. Chegamos em Recife, achávamos que era ali, mas não. Nós levamos 1.500 cestas básicas, carregamos os caminhões, chegamos em Recife, nós de avião e endereçamos as cargas, e quando nós chegamos lá, fomos atrás de onde está este outro, o sertão tão distante de nós. Aonde está esse sertão tão distante de nós? E começamos a pegar as estradas, ia acabando o verde, ia chegando a seca, já era para o lado de Arco Verde, são 5, 6 horas, 7 horas de estrada, e nós fomos encontrando um outro Brasil que nós desconhecíamos. Pessoas que viviam na mais absoluta miséria. Nós chegávamos nestes povoados e as pessoas não tinham nada. Não tinham alimentos, casas de barro, roupas rasgadas, assustadas, porque nunca tinham visto ninguém chegar, e lá estávamos nós, numa aventura, com muita vontade de servir. Era época de Natal, levamos um Papai Noel, imediatamente tivemos: tira Papai Noel, tira essa roupa, põe a outra, que eles nem sabem o que é Papai Noel. Então, mas tudo isso nos marcou muito. Porque, primeiro, nós não imaginávamos que isto estava dentro do nosso país. Pensávamos que isto era uma história de África, né, o que a gente vê, mas não do nosso país. Nós não imaginávamos que tão perto de nós, né, apenas algumas horas onde vivemos, que existia pessoas lá abandonadas, que a maior parte destas pessoas nascem, morrem e vivem sem perspectiva nenhuma de mudança, porque são gerações e gerações. Então é uma história de tataravós, de bisavós, de avós, dos pais, todos seguindo a mesma miséria, abandono, fome, sede, e essa é uma realidade que nós encontramos em 1993. E depois disso, eu não preciso nem dizer. Quando eu voltei do sertão com 20 amigos, eu falei: a pessoa que foi não é mais a pessoa que voltou, que está de volta. Eu havia
em tão poucos dias me transformado completamente. Eu digo sempre que a forma que eu comecei a ver o mundo, sentir o mundo, em poucos dias tinha mudado tudo. O que eu achava que era fazer o bem, eu vi que o bem ele tinha que se estender um pouco mais, que ele tinha que alcançar pessoas que viviam a quilômetros e quilômetros de distância e que não deveria ser o bem praticado apenas ao nosso redor, né? O que nós já atuávamos numa ajuda muito grande, mas que ele tinha que se multiplicar e crescer. E começamos o trabalho. Sabe, começamos esse trabalho sem conhecimento. Por isso, muitas vezes, as pessoas falam, Alcione, mas então a gente tem que se estruturar, tem que conhecer. Ou as pessoas falam, olha, quando eu estiver mais estruturado com a minha vida, nós começamos. E hoje eu digo para todos, a gente começa, porque quando nós fomos, nós não sabíamos nem, éramos ruins até de geografia, né? Porque chegamos em Recife e achávamos que lá nós íamos achar essa miséria. E, de repente, o sertão era muito distante de onde nós chegamos. Chegamos sem experiência nenhuma. Você chega com 1.500 cestas básicas e nem sabe como é que você vai chegar nos povoados. Imagine que isso há 32 anos. Imagine a situação, nós não tínhamos transportes. A gente tinha que alugar os caminhões todos velhos, as estradas, nós pegávamos aquelas estradas muito ruins, nos perdíamos, não tínhamos Waze, GPS, não tínhamos celular. Então, nós vivíamos nos perdendo, a gente se dividia em grupos, estávamos em 20, um grupo de 5 ia para um lado, o outro, onde está, onde foi? Era como nós chegávamos nos hotéis. Imagina hotéis, eram postos de gasolina que tinha 2, 3 quartos e nós lá ficávamos, tínhamos que dormir em colchões, o banho, nós tomávamos banho durante muitos anos, banho de torneira, pegava a água numa canequinha e era o que a gente tomava. Então nós começamos dessa forma e quando nós voltamos, nós realmente assumimos. Eu falo da indignação, a indignação tem que vir com a ação. Eu acho que muitos de nós nos indignamos com muitas coisas e não fazemos nada. Não temos atitude para mudar isso. E nós começamos sem conhecimento, mas com a base de tudo que é o amor. O projeto, ele foi crescendo. Todos os anos, no período de Natal e Ano Novo, nós carregávamos os caminhões, a primeira viagem foi 1.500, depois foram 3.000, depois 7.000, 10.000, 14.000. Nós passávamos em cima dos caminhões, indo em povoados e povoados, já avançando, não era mais somente Pernambuco, nós já estávamos no Ceará, já estávamos em Alagoas, na Paraíba, na Bahia. Cada ano nós organizávamos esse comboio desse exército do bem que levava com muitos amigos. E ano a ano foi crescendo. Começamos com 20, no outro já estávamos indo com 50 amigos do bem. Os voluntários começaram a brotar. Pessoas de bom coração começaram a se juntar a nós. E ano a ano nós tínhamos mais e mais voluntários, fazíamos campanhas maiores e conseguíamos levar mais roupas, mais brinquedos, mais alimentos, médicos, cadeiras de rodas. A gente passou a ter realmente um trabalho muito grande, com uma atuação muito ampla. E foi crescendo o trabalho e a minha empresa. Eu criei minha empresa em 1992, uma empresa na China, e eu ficava entre trabalhar com tudo do sertão e a China.
E eram as viagens de São Paulo, Sertão, China. Eu fui 71 vezes para a China. Tudo isso conciliando com família, com filhos, 4 filhos, né? Por isso quando as pessoas falam para mim, olha, é que eu tenho assim os filhos, eu falo, quantos filhos você tem? Geralmente todo mundo tem 2, né? Mas eu tenho 4, tem marido, tem tudo. Então eu falo que o bem, ele não pode ser algo que você tem que estar estruturado, preparado, ele tem que ser executado no hoje. Porque eu acredito também que o que nos pertence é o hoje, né? Muitas pessoas esperam amanhã, mas nós sabemos que o amanhã não depende de nós, mas de Deus, a nossa vida. Então o projeto foi crescendo muito. E a minha empresa também foi crescendo muito e se tornou líder de mercado, com quase 40% de market share. Você imagina, eu numa operação muito à frente de tudo, sem tempo de nada, conciliando a empresa, filiais em todo o Brasil, viagens para a China, crescendo 30% ao mês, 30% ao ano, podia ser bom, né? Ao mês, 30% ao ano, conciliando tudo isso. Em 2014, eu tomei uma decisão muito difícil de vender a empresa. De vender a empresa para poder me dedicar voluntariamente ao projeto que eu havia criado. Foi a decisão mais difícil da minha vida. A mais difícil da minha vida. Primeiro, eu tinha uma paixão pela FLC, a empresa que eu havia criado. Segundo, é muito difícil quando você está se apartar de crescimento, de dinheiro, de você chega numa hora, você está, meu Deus do céu, crescendo, ganhando, progredindo. Você se apartar e falar, é muito difícil. Porque você sabe que nós, querendo ou não, nós vamos sendo absorvidos, né? E muitas vezes a gente entra numa coisa de tantas conquistas materiais que a gente vai perdendo até a visão das outras coisas que nós podemos fazer. Então, eu tomei esta decisão. Eu assinei o contrato e o contrato saiu borrado, porque eu estava chorando, mas muito consciente que eu queria devolver um pouco para a vida o muito que a vida havia me concedido. E eu comecei a assumir esse projeto, trabalhando full time. Achei também que na venda da FLC eu teria um pouquinho de tempo, né? Mas o tempo piorou, porque com essa dedicação total no projeto, nós começamos a abrir muitas frentes, diferentes frentes dentro do projeto. A educação é a base, ela sempre foi. Primeiro nós começamos numa sequência vamos chamar do assistencialismo, porque não tinha jeito. Era você levar alimentos, roupas, medicamentos, foi a primeira necessidade, porque quem tem fome, a fome é uma batalha diária e quem tem fome não é livre. Então é a primeira coisa que você tem que libertar o ser humano é da fome, o que nós até hoje atuamos. Paralelo a isso, educação. A educação é a base. Se você não tiver uma educação de qualidade, você não conseguirá levar até as crianças, jovens, um futuro. E ainda mais nos dias de hoje. Olhe só como estão as nossas crianças. Olha só hoje, com toda essa comunicação global, com a tecnologia, o avanço. Quando eu vejo todo esse avanço e eu olho as crianças do sertão, que ainda vivem, muitas delas, em casas de barro, sem internet, com os pais analfabetos, e você vê essa criança com dificuldade, porque também cresceu com uma desnutrição, e se você não levar uma educação de qualidade, ela não terá oportunidade.
E essa criança podia ser qualquer um de nós. Eu não saio de casa para cuidar de milhares de pessoas todos os meses, que eu passo todos os meses no sertão 10 a 14 dias. Eu saio de casa para olhar um a um. Se for para uma pessoa, se nós conseguirmos fazer com que uma criança possa sonhar e ter oportunidade de uma vida diferente dos teus pais, teus tataravós, já realmente nós alcançamos o nosso objetivo. Então é a educação que é a base. Aí depois, com a venda da FLC, eu consegui abrir geração de renda. Porque como você vai mudar uma situação econômica se não gerar trabalho? Eles se formam e hoje nós temos quase 1.000 jovens formados. É o primeiro de gerações a ter um diploma. Hoje nós temos médicos, hoje nós temos pedagogos, lojistas, o que você imaginar, nós temos dentro do nosso projeto. E evoluiu tanto com essa dedicação do full time para um projeto que nós já temos uma geração transformada. Este é um resultado da indignação com ação, é a transformação. Hoje nós temos uma geração transformada. O que 95% dos nossos professores nos nossos centros de transformação são as crianças que há 30 anos corriam no mato seco. Então hoje nós geramos trabalho. Temos 15 unidades produtivas. São hoje mais de 2.000 pessoas que imagine que o que nós, a receita que é distribuída dentro dos municípios onde nós atuamos, com as unidades produtivas, que é a única unidade produtiva que tem em cada lugar, é dos Amigos do Bem, você já gera tudo. Então nós temos trabalhado em todos os pilares, a parte da insegurança alimentar, a parte da educação, que é a base, a geração de renda, o atendimento médico, a infraestrutura, que nós perfuramos poços, construímos casas, a gente trabalha 360 graus. Mas o que eu trouxe, e quando as pessoas perguntam, Alcione, o que te ajudou, né? Você ser uma empresária, uma empreendedora, me ajudou muito, ajuda muito, muito. Por quê? Porque hoje eu trago uma bagagem, eu trago um conhecimento. E o amor é a base, mas você tem que ter gestão. Então o nível de exigência, nós temos processos, nós temos departamentos, nós temos governança. O mais ou menos não sobrevive. Isso não sobrevivia na minha empresa e eu levei todos esses critérios de exigência. Tanto é que nós passamos agora, nós somos auditados pela Ernst Young e EY há muitos anos, desde 2016. E nós somos um case para eles, porque é uma instituição com tantos processos, com tanta governança. Isso eu trouxe da minha experiência de ter uma empresa também complexa de lâmpadas, com filiais em Brasil, que tudo tem, na China, que tudo tem que funcionar. Então a gente tem essa exigência no nosso dia a dia. O IDES, que é um instituto que mede o impacto social, ele fez um trabalho muito profundo de SROI. Então a cada R$1, ele levantou um resultado, a cada R$1 investido que entra, né, de doações, ele se reverte 6,45. O número foi tão alto porque não é só conseguir cada R$1 se transformar em 6 pontos impacto de transformação 6,45. É no nosso volume. São 150.000 pessoas. Nós atuamos em 300 povoados. Nós temos 4 cidades do bem,
4 centros de transformação, 10 mil crianças que nós vamos buscar todos os dias, até de 30 quilômetros de distância. Nós temos uma estrutura muito grande. Só de frota são mais de 150 veículos. Entre os ônibus, caminhões, tudo, imagine. Nós temos a maior plantação de caju de Pernambuco. Nós temos plantação de caju no Ceará. Nós hoje vendemos para as grandes redes. Então, essa atuação, como é que você faz? Olha, um trabalhador, você gerar trabalho lá, você tem que alfabetizar, que todos, 100% eram analfabetos. Você tem que alfabetizar o seu trabalhador, ensinar tudo, porque ele só conhecia a roça. Aí você tem que fazer um produto de qualidade. Nós temos Anvisa, nós fazemos marca própria, Carrefour, Unilever, do GPA, do Extra, você imagine, a Pão de Açúcar, nós fazemos a marca própria, nós passamos por todas as auditorias, a castanha mais vendida do Brasil nas grandes redes. Então, quando você começa a ver esse projeto social, mas com uma complexidade muito grande, porque você se torna uma indústria, você tem que ter processos, tem que ter uma gestão, tem que ter dedicação e tem que ter muito comprometimento. Então, nós temos uma equipe que é muito comprometida. Antes de você começar a trabalhar nos Amigos do Bem, nós sentimos se a sua formação interior, né, ela é compatível. Se você já conversa com a solidariedade, se ele já está dentro de você, porque nós queremos que o profissional ele tenha a competência profissional, mas que ele tenha um sentimento. Porque nós não queremos industrializar o nosso projeto. Esse é um trabalho que nós também tomamos muito cuidado. Nós crescemos muito, mas nós continuamos com os mesmos valores, com o mesmo cuidado, olhando o ser humano um a um e cuidando das pessoas. Quando as pessoas perguntam, Alcione, o que você faz? Eu respondo hoje, eu cuido de gente. E a verdade é que nós somos os maiores beneficiados quando fazemos o bem. Olha, você conseguir uma educação de qualidade no sertão, que tem todas as diversidades possíveis que se pode imaginar, a começar que a gente tem que buscar a criança que fica a 30 quilômetros de distância e nós não temos eles não têm internet, então você não tem o apoio como São Paulo, de um tablet, o pai que ensina, porque o pai é analfabeto, e nós alcançamos um dos melhores resultados do Brasil, a 9,2 de DEB. Isso, olha, só para ter uma ideia, em São Paulo, a melhor escola, acredito que esteja com 6,5 em São Paulo, capital. Então, o que nós conseguimos é um trabalho de esforço. Nós temos a nossa metodologia. Nós nos adaptamos à situação da criança. E nós não trabalhamos apenas o português e a matemática. Nós, antes de ensinar o português e a matemática para a criança, nós motivamos e damos segurança para a criança. Porque a criança vem de um processo, né, de insegurança com os pais, onde vive, dorme no chão de barro, casas de taipa. Então, primeiro, você tem que trabalhar a criança, dar à criança a confiança de que ela pode, de que ela é inteligente, porque ela nunca escutou dos pais, você é inteligente. Eles não recebem abraços dos pais, não é costume. Nós ensinamos o abraço. Nós temos um projeto Transformação que nós fazemos todos os meses com os pais
para ensinar os pais sobre o abraço, sobre o cuidado, como desenvolver o sentimento com a família, com os filhos, porque eles cresceram sem ter isso. Então eles também não sabem como colocar esse sentimento, expressar esse sentimento. Então o nosso trabalho, a nossa metodologia, ela trabalha a criança, o sentimento, a segurança, a motivação, e depois vem o português, a matemática, as ciências, história, com muito esforço, e cada criança tem está em um nível. Então nós dividimos o nosso ensino nos níveis, nos diferentes níveis, e atuamos para que aquele que está num nível mais baixo consiga se desenvolver. Mas você não consegue fazer isso se você trabalha com todos ao mesmo tempo. Você tem que primeiro colocá-lo na mesma condição para depois as aulas poderem proceder para todos a mesma aula e da mesma forma. E todo o material pedagógico nosso, os Amigos do Bem, tem todo um suporte dentro dessa nossa metodologia. Nós acompanhamos a criança desde o início. E lógico, tem algumas crianças jovens que são totalmente diferenciados. Eles já estão acima, eles já são fora da curva, eles já nasceram, parece, é uma coisa impressionante, eles já nasceram com um grau de inteligência superior, independente do mesmo esforço de todos recebendo, eles já são diferentes. E nós sabemos muito bem isso, que isso acontece em toda parte do mundo, né? Então nós identificamos estes jovens, estas crianças, e nós já começamos a investir neles naquilo que eles já se mostram aptos a executar como profissionais. Então hoje nós temos o empreendedorismo no sertão. Então nós já temos, para você ter uma ideia, na área de tecnologia, nós já temos desenvolvedores, nós temos programadores. Eles hoje já estão fazendo e já estão atuando, trabalhando para os Amigos do Bem. E então toda essa evolução local com os jovens e principalmente com os jovens para um futuro diferente, nós incentivamos, nós trabalhamos e desenvolvemos neles aquilo que eles já se mostram aptos. E isso muda tudo. Hoje as regiões que nós estamos, desde a parte de computação, de aulas de culinária, de eles venderem, eles já sabem fazer bolos, doces, eles já são empreendedores, eles já têm toda uma condição e eles já ganham, entendeu? Eles já ganham, eles já têm uma receita com isso. A nossa base. E o que nos dá essa condição de realizar tanto no sertão, né? São os voluntários. Se não fosse por este exército, se não fosse pelo exército do bem, que são nossos mais de 11 mil voluntários, nós não conseguiríamos realizar o que nós realizamos. Dedicadíssimos. Mas o que tem de mais interessante, destes 11 mil voluntários, 30% estão ao meu lado, de 93 a 95. 30%. 50% estão há mais de 15 anos. E os outros há 10 anos, 5 anos. Então, o engajamento. Todo mundo quer saber, Alcione, como é que você engaja? Primeiro com exemplo. Eles sabem que eu sou a primeira a chegar, a última a sair. Eles sabem que o que nós fazemos juntos. Eu não estou do outro lado falando para eles, vão para os mercados na arrecadação de alimentos, vão para o trabalho na central e não estar junto. Então nós caminhamos juntos. Realmente é um exército cheio de amor, de dedicação, pessoas com problemas. Nós temos um grupo de mães
que são mães que perderam os filhos e que poderiam ter parado na angústia e não ter feito mais nada. Mas eles superam a dor da perda de um filho, que para mim é a pior dor do mundo, e vão fazer enxovais para as crianças que nascem no sertão. Então, na nossa central do bem, eu falo que é uma central do amor, da solidariedade. Lá nós temos 140 grupos de trabalho. Dos 11 mil voluntários, eles são divididos em 140 grupos. Médicos, todos os meses no sertão, médicos, dentistas, pedagogos, projeto transformação, empresários, pessoas... Olha, o que você imaginar. Eu falo que lá nós não olhamos a posição. Não existe a embalagem. Existe o produto. E o produto somos todos iguais. Nós colocamos a camiseta branca dos Amigos do Bem, o coletinho de voluntários, e lá não importa o que você tem. Lá importa o que você é. O amor que está dentro de você. Lá nós olhamos a pessoa, não nenhum patrimônio ou posição ou cargo. E isso nos une, porque no mundo nós sabemos, né, que tem as divisões do que a pessoa é, do que ela tem, do que ela faz, e muitas vezes o mundo esquece de olhar a pessoa como um ser humano, o amor que tem, e aí nos separa. E quando nós nos unimos pelo sentimento, a gente se torna único, unidos, uma corrente de um só. É isso que eu acredito. Nós somos todos iguais, está tão claro para a humanidade, né? Nós nascemos e morremos, Deus deixou tão bem estabelecido isto, que somos todos iguais. Quem trouxe essa diferença foram seres humanos. Eu digo sempre que também Deus não criou a miséria. Foi o descaso dos homens. Você acha que Deus ia imaginar que uns não iam ajudar os outros? Imagina. Só que, infelizmente, é o que acontece. E chegamos a um ponto de uma desigualdade gritante. Um país bonito como o nosso, entre as 10 maiores economias do mundo, e entre a 14ª posição de desigualdade. Entre 200 países, quase 200 países, estamos lá. Uma coisa não fala com outra. Entre as 10 maiores, com a 14ª dos piores. Então, isso não pode acontecer no nosso país e a gente tem que transformar. Eu falo que eu não acredito no trabalho dos Amigos do Bem, o bem que nós fazemos, mas o bem que muitas pessoas fazem, mas o bem que tem que ser feito por muitos outros. Olha, você sabe que são tantas as responsabilidades que nós já temos. E é tão difícil, são tão difíceis as nossas lutas, porque fazer o bem não é fácil. O bem a 3, 4 mil quilômetros de distância, o bem longe, ele é bem mais difícil. E a gente trabalha em todas as áreas. Então a gente fala, meu Deus, não dá mais 14, 12 horas de trabalho e a gente todo tão comprometido com tantas vidas. Mas, mesmo perante tudo isso, nós ainda estamos aí falando de projetos futuros. Estamos iniciando mais um centro de transformação. Você imagine que são 55 salas de aula, ser num lugar extremamente pobre, região de São Domingos, em Cabelo Duro, crianças que estudam em multisseriado, da 1ª à 4ª série na mesma sala, e nós estamos iniciando a construção de mais um centro de transformação para mais de 2.000 crianças. Então, são mais de 2.000 vidas que poderão sonhar e terão oportunidades. Os desafios continuam, a água onde esse local, a água é salobra, não dá para se plantar nada, as pessoas são analfabetismo quase que total. É lá que nós vamos começar a transformar e ter mais um ponto de transformação e levar futuro. Então a gente não para. A gente fala que para, mas não consegue parar. Essa é a verdade.
Eu dou sempre um conselho para a pessoa que fala, eu gostaria de fazer alguma coisa, mas não sei por onde. Comece. Comece. Eu tenho certeza que do seu lado tem alguém precisando de ajuda. Tem alguma instituição, alguma ONG, ou a formar grupos dentro onde você está, você pode realizar o bem. Eu sou apaixonada pelo bem, porque eu falo que o bem você pode fazer em qualquer circunstância. Mesmo sem estar bem, você pode fazer o bem. Então, começar, procurar as instituições, procurar o que você gostaria de fazer que tenha mais sintonia com a sua vida. E começar. E quando você começa a fazer o bem, a dedicar as suas horas, que é o seu bem mais precioso, né? Que são o nosso tempo que não volta, para o bem, você vai ver como tudo muda. A gente passa a ter... É como se tivéssemos como a lição cumprida perante a vida. E isso nos torna, eu acho que, muito felizes. Eu sou uma pessoa muito feliz por poder, agradeço a Deus de ter confiado em mim esta missão. Não é fácil, falta recursos, falta tempo para tudo, né? Hoje eu tenho 7 netos, olha só. Então você tem que se dividir bastante. Mas quando você tem uma consciência muito grande, o porquê disso tudo, eu falo que meus filhos me dividem com 150 outros filhos, milhares de filhos, mas a gente sabe o porquê desta divisão. E eu acredito que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos todos de passagem. Se nós lembrarmos isso todos os dias, eu tenho certeza que nós vamos viver de forma diferente todos os dias. Um dia as luzes se apagam e o que nós queremos? Nós queremos ser lembrados. Como diz Cortella, você não vai ser lembrado pelos teus bens materiais, mas pelo bem que você deixar. E é o que a gente quer. Nós queremos fazer falta. Fazer falta. E a gente só vai fazer falta se nós deixarmos um legado. E todos nós podemos deixar um legado onde nós estivermos. Começar com a nossa família, que às vezes é um desafio muito grande, o dia a dia familiar, com os amigos, com as pessoas que precisam de nós. Todos nós podemos, todo ser humano está apto para fazer o bem. E nós temos um lema, né, que diz assim, o nosso lema dos Amigos do Bem diz, se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. Isso que a gente tem tentado seguir.
Acabei de ter aqui um momento muito agradável conversando com a desculpa. Revista Empresário Digital. Revista, eu vou esquecer. Empresário Digital. Olha. Acabei de bater um papo super agradável com a revista Empresário Digital e em breve vocês vão escutar a nossa conversa, a história dos amigos do bem, a minha história como empresária, como foi difícil você parar uma jornada para mudar de rumo e começar a cuidar de gente, transformar vidas. Quer que eu faça diferente? Quer que eu faça outra? Vou fazer outra então, tá? Deixa eu fazer mais uma, tá? Que talvez fique melhor, tá? Acabei de bater um papo aqui com a revista Empresário Digital e foi muito bom. Eu espero que em breve vocês já vão ver ter acesso, né? Como é que vocês fazem? Em breve vocês podem conferir. Ah, tá, conferir, tá, então é isso, tá? Então, peraí. Acabei de bater um papo muito agradável com a revista Empresário Digital. Em breve vocês vão poder ter essa nossa conversa. Falamos da minha vida empresarial, da minha jornada e da mudança em largar a empresa, uma empresa líder, para começar a desenvolver um projeto social no sertão nordestino. Então, em breve vocês vão ver. Eu espero que vocês também gostem e se inspirem um pouco naquilo que a gente acredita, que o bem é o melhor sentimento do mundo e nós somos os maiores beneficiados. Para mim tá perfeito. Vamos cortar?